O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, estabeleceu nesta quinta-feira exigências para o uso obrigatório de câmeras corporais pelos policiais militares de São Paulo. A repórter Tawane Catan está ao vivo com a gente. Tawane, boa tarde. Me conta quais são essas exigências aí para o Tarcísio. Boa tarde, Ana. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no Jornal da Oeste. O ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele esclareceu e estabeleceu ontem, quinta-feira, essas exigências para o uso obrigatório das câmeras corporais por parte dos policiais militares do estado de São Paulo. Então são 3 exigências inicialmente aí. A primeira delas são operações de grande envergadura para a restauração da ordem pública, operações que incluem aí entradas em favelas e também aquelas que sejam deflagradas para responder a ataques que acontecem contra os policiais militares. O Barroso tomou essa decisão em resposta a um pedido do governador Tarcísio de Freitas e também da Polícia Militar para maior esclarecimento sobre o uso obrigatório de câmeras. Nós estamos acompanhando há semanas essas decisões do ministro Barroso sobre a situação da obrigatoriedade de câmeras. Isso foi decidido por ele em 9 de dezembro. E a Polícia Militar, inclusive, pediu que o uso obrigatório só ocorresse em grandes operações, até porque, segundo o governador Tarcísio de Freitas, o número de agentes policiais é muito maior do que o número de câmeras. Então, para se ter uma ideia, são pouco mais de 10 mil câmeras para 80 mil agentes que trabalham aí em todo o estado de São Paulo. Na decisão, Barroso ponderou essa escassez de câmeras e disse então que o melhor seria usar de forma estratégica nessas exigências que eu citei agora há pouco. Somente metade dessas pouco mais de 10 mil câmeras é usada por vez, enquanto uma outra parcela, Ana, é usada para recarregar a bateria também e também para atualizações. O Barroso ele também disse que essas câmeras devem gravar de forma ininterrupta, é isso que o STF determina, mas o governador Tarcísio de Freitas fez uma compra nova dessas câmeras e elas sofrem aí interrupções de tempos em tempos, coisa que o STF não quer, Ana. Tá certo, Tawane. Obrigada pelas informações, viu? Agora vamos aos nossos comentaristas. Entre as exigências impostas ao governo Tarcísio de Freitas está a gravação ininterrupta das câmeras corporais. O que falar dessas exigências? Começando com você, Serrão. Vamos lá. Primeira coisa, quem vai pagar por esse custo? Quanto custa a gravação ininterrupta e o arquivamento em nuvem disso aí? É uma fortuna gigantesca que vai ser gasta e sem a menor necessidade. A câmera corporal no policial, ela foi colocada de maneira mal intencionada. O objetivo não era dar apoio ao trabalho do policial, era sim criminalizar a eventual atuação do policial. Então, esse princípio já começou errado. Aí agora vem o Supremo e impõe que a câmera é obrigatória e que tem que usar, atendendo a um pedido da Defensoria Pública de São Paulo, que também parte de um equívoco. Veja, comparem lá a quantidade de ações que a Polícia de São Paulo faz e a quantidade mínima, quase irrisória, de operações em que há problemas de eventual abuso do policial. Então, a estatística beneficia a polícia que atua direito e não a polícia que age de maneira equivocada ou criminosa. Então, estamos diante de um equívoco conceitual no uso obrigatório dessas câmeras nos policiais. Agora, o Estado de São Paulo tinha que ser inteligente. Já que vai ter que usar a câmera, use ela com sabedoria. Use ela para mostrar o quanto é bom, o quanto é importante o trabalho do policial. E demonstre, o governador está na hora de mostrar que ele, governador, tem autonomia dada pelo voto popular para governar o seu estado. De novo, tal qual na questão do orçamento federal, em que o Supremo está executando um fato, nesse mesmo caso aí, das câmeras, o ministro do Supremo também está executando, dizendo o que o governo do Estado tem de fazer. A institucionalidade brasileira está quebrada. Esse é o ponto que tem que ser debatido com seriedade. Governadores têm que exigir que eles tenham, sim, respaldo para tomar as decisões, porque eles foram eleitos para isso. O presidente do Supremo não recebeu essa delegação. Portanto, esse debate é necessário e essa chamada de atenção é fundamental. Diego Tavares, a sua opinião sobre o uso obrigatório de câmeras corporais?
Ana, eu vou dispensar o mérito da questão se a câmera é boa ou ruim para o policial, para a sociedade, se melhora os índices ou não. Enfim, isso o futuro dirá, o uso da câmera dirá. O que a gente tem que focar aqui é que a forma está completamente deturpada. A tripartição de poderes prevista constitucionalmente está sendo frontalmente violada. Como disse o Serrão, não cabe a ministro do STF, que não disputou eleição, não recebeu um voto sequer, foi indicado pelo presidente da República, referendado pelo Senado. Não cabe a esse magistrado tomar decisões inerentes ao Executivo, decisões que, por força constitucional, cabem ao governador do estado de São Paulo, e é o que está acontecendo. Mais um capítulo da vasta lista de usurpações de competência que o Supremo tem operado desde que assumiu o governo federal, a atual gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A respeito das câmeras, a minha opinião pessoal é que, novamente, independentemente do resultado que as câmeras proporcionem, a gente tem que considerar isso hoje uma perfumaria. Nós temos um efetivo que tem déficit de quase 15% na Polícia Militar, quase 30% na Polícia Civil, militares que estão andando pelas ruas combatendo o crime organizado com coletes balísticos vencidos, não estão portando o melhor armamento possível, estão trocando pneu de viatura com o dinheiro do próprio bolso. Aliás, falando do próprio bolso, não estão ganhando salários dignos. Tudo isso deveria ser prioridade antes de nós investirmos uma fortuna em aquisição de câmeras, em armazenamento de dados e equipamentos muito técnicos, de acordo com o que pediu, com o que determinou o Supremo Tribunal Federal. Enfim, o governador Tarcísio deveria poder conduzir essa questão da forma com que ele entendesse, de acordo com o seu plano de gestão, de acordo com suas promessas de campanha. E existe também uma falsa premissa jurídica muito grande nesse debate. A câmera corporal, ela prova a inocência do policial. Inocência no direito penal não tem que ser provada. Inocência é um Estado. Cabe ao Estado, quando acusar o policial de uma irregularidade, comprovar a culpa. Então, cai por terra esse argumento de que a câmera é uma forma de proteção do policial. O policial tem um estado de inocência e é importante deixar muito claro aqui, a esmagadora maioria dos policiais age muito bem, age conforme aquilo que determina o regramento. E quando um policial é transgressor da lei, ele enfrenta uma justiça militar que, ao contrário do que muitos pensam, é severa, não passa a mão na cabeça, não existe corporativismo. Pergunte a qualquer militar se ele não tem medo da corregedoria, se ele não tem medo da justiça militar. É mais um capítulo triste da história desses homens e mulheres que são verdadeiros heróis da nossa sociedade, que muitas vezes não os respeitam e não dão a eles o valor que eles deveriam ter.